Saudações a todos os companheiros, a todas as companheiras do canal Sem Censura. Como os amigos navegantes já têm ciência, o nosso espaço não consiste somente em abordar questões políticas, mas também em fazer com que o nosso canal esteja em consonância com os interesses dos estudantes, dos nossos alunos. Portanto, nós vamos resolver algumas questões de vestibular, algumas questões do Enem, com o objetivo de ajudá-los a se preparar para as provas que acontecerão esse ano. E vamos começar a resolver algumas questões. Eu acabei selecionando algumas questões de história e também uma ou duas de sociologia para a gente debater. E, como eu acabei de dizer, a finalidade consiste em auxiliar, né, no processo preparatório para as provas que virão esse ano. Aceito sugestões, será um prazer responder algumas perguntas, algumas indagações. E então vamos começar. A primeira questão que nós vamos solucionar agora é a seguinte: no Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio internacional onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. África, uma história a ser reescrita. Aí a pergunta é a seguinte: uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era: letra A, isolamento geográfico do Saara Ocidental. B, exploração intensiva de recursos naturais. C, posição relativa nas redes de circulação. D, tráfico transatlântico de mão de obra servil. E competição econômica dos reinos da região. Meus amigos, o que é importante a gente perceber nessa questão é o texto. Muitas vezes a prova do Enem, eu diria, na maior parte das vezes, ela vence o candidato por causa dos textos que são cansativos, que colocam palavras rebuscadas. Mas se o estudante prestar atenção nos mínimos detalhes, ele consegue resolver a questão. A primeira questão a abordar aí é o seguinte: o reino do Tombuctu, do Mali, ele estava a noroeste e era um ponto de comércio com outras regiões, né? Então, quando a gente parar para analisar as opções, nós temos que prestar atenção e por eliminação, né? Voltando às opções aí para a gente encontrar a resposta certa. Letra A, isolamento. Isolamento geográfico do Saara Ocidental. Essa palavra isolamento já mostra que ela não está correta. Por quê? Se Tombuctu mantinha relações comerciais, transações comerciais com várias regiões, com vários reinos, não existia esse isolamento. Letra B, exploração intensiva de recursos naturais. Prestar atenção, amigos navegantes, porque é o seguinte: essa afirmativa não está no texto. Então, em nenhum momento lá no texto, o interessante é que o leitor, que o estudante, leia e releia quantas vezes necessárias o texto. Então, essa opção está errada. Posição relativa nas redes de circulação? Com certeza. Por quê?
porque ele estabelecia conexões com o Ocidente e com o Oriente. Então ela estava, comercialmente falando, alcançando uma posição de destaque. Vamos ver as outras opções. Tráfico transatlântico de mão de obra servil, transatlântico entre oceanos, entre países, entre continentes. Obviamente que isso aqui também não fala no texto. E também competição econômica dos reinos da região, também não fala no texto. Então, se os amigos estudantes prestarem muita atenção no texto, vocês conseguem resolver as questões do Enem. Vamos para a próxima. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A pergunta é: a posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava o... Meus amigos, só para termos uma noção a respeito desse tema, de 1939 a 1945, o mundo foi abalado pela Segunda Guerra Mundial e os horrores cometidos pelo nazismo na Alemanha e os campos de concentração que foram criados. E existia a asquerosa ideia de superioridade de uma determinada raça, como eles falavam na época. Hoje, e nós já abordamos aqui no canal Sem Censura, não existe o termo raça, existe o termo etnia. A raça existe apenas uma, raça humana. E a questão levantada aqui é com relação à Declaração Universal dos Direitos do Homem pela ONU, né? A questão dos direitos humanos que a ONU estabeleceu em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos voltar às opções. Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Meus amigos, é só vocês associarem a questão que está lá no texto, né? No texto é algo muito específico e fala com a quebra daquele ideário de superioridade de uma raça, entre aspas, com relação a outra. Então o ataque a Pearl Harbor não faz sentido no que eles estão pedindo. Letra B. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. A Guerra Fria, como os amigos navegantes devem conhecer, a disputa entre os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o comunismo. Também é uma afirmativa que não se encontra no texto. Letra C. A morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Também não é uma questão específica e também não se encontra no texto. A letra D, sim, a letra D está correta. A execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. O genocídio praticado pelos nazistas, chamado de Holocausto dos judeus, tinha lá nos campos de concentração a ideia de superioridade. E quando a declaração foi criada, foi sobretudo para evitar que novos crimes acontecessem, novos genocídios ocorressem por causa do nazismo. Tanto é que até hoje qualquer referência ao nazismo, ao partido de Hitler, a ideologia propagada pelo nazismo, ela é considerada crime internacional.
E para encerrar, vamos voltar à última questão, ao lançamento, letra E, lançamento de bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Então são questões que você pode ir por eliminação. O que fala a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU? Não está associando somente a questão da Hiroshima e Nagasaki. Está associando a ideia de acabar com aquelas concepções de superioridade entre etnias, que eu me recuso a usar o termo raça. Então a resposta certa é a resposta da letra D. Mais uma questão. A moralidade, Bentham exaltava, não é questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Os elementos da filosofia moral, Barueri, São Paulo. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com meus companheiros. Bentham foi um grande filósofo, um grande pensador, e a principal concepção da sua filosofia consiste no pragmatismo. Como assim pragmatismo? A ideia é mostrar que tudo tem uma finalidade. E somente a partir daquilo que ele consegue ver, daquilo que é material, que ele consegue alcançar a verdade. Portanto, para Bentham, a única preocupação dele é o pragmatismo, que consiste sobretudo, na realidade absolutamente concreta. Então vamos às opções. Letra A, fundamentação científica de viés positivista, convenção social de orientação normativa, letra C, transgressão comportamental religiosa, letra D, racionalidade de caráter pragmático e letra E, inclinação de natureza passional. Quando nós falamos aí, meus companheiros, de Bentham, nós temos sempre que pensar no pragmatismo, no utilitarismo, que objetiva-se sobretudo pela ação e também pelos efeitos, os efeitos que são alcançados. E no caso aqui, a felicidade em maior quantidade possível. E essa questão está, a questão correta aí é a questão da letra D, a racionalidade de caráter pragmatismo. Então, para responder essa questão, seria necessário conhecer um pouco sobre a história desse grande filósofo e todo o seu ideário de pragmatismo, de utilitarismo. Próxima questão. Fala-se muito, nos dias de hoje, em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades. O Iluminismo e os reis filósofos. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a... Meus amigos, a questão é o seguinte: o contexto que essa questão está inserida é a Revolução Francesa. Para entendermos essa questão da Revolução Francesa, que é um marco da nossa história, é preciso entender o momento anterior, onde a sociedade estava dividida em camadas sociais completamente estratificadas, ou seja, não mudava. A pessoa tinha a sua condição de vida determinada pelo seu nascimento.
falando no português bem claro, nasceu rico, beleza, vai morrer rico. Nasceu pobre, azar seu, vai morrer pobre. E nós tivemos um momento em que alguns revolucionários começaram a questionar essas questões. E foi um momento de muita luta e nós tivemos a queda da Bastilha, nós tivemos um rei que foi degolado, né, teve sua cabeça decepada na guilhotina. Então foi um momento de muita turbulência. E esse momento de turbulência foi fundamental para que os direitos do homem e do cidadão acabassem sendo consolidados. Então vamos às opções. Repetindo a pergunta, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases letra A, modernização da educação escolar. Em nenhum momento fala-se de promover a educação. Muito pelo contrário. A sociedade continuou desigual. Os filhos das pessoas mais ricas iam estudar fora, tinham acesso às melhores escolas, então continuou sendo uma educação elitizada. Letra B. Atualização da disciplina moral cristã. Não, porque a igreja estava sendo contestada também. Porque nós tivemos a questão dos direitos divinos do rei, aquela concepção de que o rei exercia o poder simplesmente porque Deus assim havia determinado, né? Então, letra B também está errada. Divulgação, letra C, divulgação de costumes aristocráticos. Na verdade, companheiros, a posição exercida pela aristocracia estava sendo questionada. Que história é essa do primeiro e segundo estado se juntarem para cobrar mais impostos do terceiro? Então, todas aquelas regalias que a aristocracia detinha estava sendo questionado pelos revolucionários. Letra D. Socialização do conhecimento científico. Socialização, não. Por quê? Não existia a preocupação de levar o conhecimento à maioria da população. A ideia era concentrar o poder, tanto o poder político, quanto o conhecimento científico entre a elite. Letra E, universalização do princípio da igualdade civil, que é a resposta correta. Essa concepção consiste em dizer que existia uma contraposição à questão dos direitos exercidos pelos reis e pelos aristocratas. Então a resposta certa é a letra E, e também a ideia de igualdade e fraternidade de todos, que infelizmente nós sabemos, né, que ficou somente no plano das ideias, no plano do papel. Não foi colocado em prática na sociedade francesa daquele momento. Mais uma questão. É o seguinte: uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. E sobretudo esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia a característica do modo de vida socrático que se baseava na... Meus amigos, é o seguinte: filosofia grega. É impossível falar de Grécia antiga sem falar de Sócrates. E o pensamento socrático é fundamental porque Sócrates ele levava as pessoas a questionar. Por que acreditar em determinada corrente filosófica? Por que acreditar em determinadas concepções de filosofias de vida? E Sócrates ele incomodava no sentido de fazer com que as pessoas pensassem. E ele foi condenado à morte justamente por isso. Porque ele fazia com que os jovens
daquela época pensassem, coisa que nós estamos precisando hoje, né? Que todos, não só os jovens, mas que todos pensem, todos reflitam, todos busquem pela informação e comecem a questionar. Então Sócrates ele foi condenado à morte porque ele questionava, ele fazia com que o jovem pensassem. A grande questão que todos conhecem, que Sócrates sempre proferia, era: conheça-te a ti mesmo. Outra frase que ele sempre falava, que chegou aos nossos dias, que é a seguinte: só sei que nada sei, eu não sei nada, eu não sei, eu tenho que buscar pela informação, tenho que buscar pelo conhecimento de uma forma constante. Então Sócrates ele foi condenado, como eu falei, à morte, foi obrigado a beber cicuta. Cicuta é um veneno que a pessoa ingere e que ela vai morrendo aos poucos. Aí dá tempo de se despedir da família, dá tempo de dizer aquilo que ele gostaria, dizer suas últimas palavras. Então vamos às opções. A pergunta é: o texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na letra A contemplação da tradição mítica? Não, porque Sócrates ele não aceitava a mitologia, aquelas concepções místicas, como explicação para a sua realidade, para aquilo que estava acontecendo. Letra B. Sustentação do método dialético correto. Por que isso? É aquilo que eu acabei de falar. Ele colocava em choque tudo aquilo que as pessoas achavam que era verdade absoluta. Então, através das perguntas, do questionamento, das questões dialéticas, do diálogo, ele fazia com que a pessoa chegasse a um novo tipo de conhecimento. Mas vamos às outras opções também. Relativização do saber verdadeiro. Para Sócrates não existia algo determinado, algo como verdadeiro. Pelo contrário, não existe verdade. A pessoa vai sempre buscando por um conhecimento que vá satisfazer, mas que não seja a verdade absoluta. Letra D. A valorização da argumentação retórica. Ele não aceitava porque ele era contra os sofistas. Quem eram os sofistas? Eram pessoas que não tinham preocupação alguma com a verdade e que utilizavam os seus argumentos para convencer outras pessoas, mesmo que aquilo que eles defendiam não fosse verdade. Eles não estavam preocupados com a verdade. Os sofistas estavam preocupados somente em convencer outras pessoas do seu posicionamento, como nós vemos atualmente alguns políticos por aí. E a letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Também não faz parte do pensamento socrático, porque a base do pensamento de Sócrates é justamente a questão da busca incessante pelo conhecimento e, sobretudo, pela sabedoria. Mais uma questão. Fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica, cartão de visita de 1860. A fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil. Ao expressar, aí vamos às opções, galera. Antes de irmos às opções, melhor a gente falar algumas questões sobre isso. Existe uma complexidade muito grande nas relações entre escravos, não é mesmo? Escravos e os seus senhores. E se torna fundamental dizer que era realmente uma relação muito complexa. Existia uma diferenciação entre os escravos que chegavam para trabalhar nos engenhos, na produção da cana-de-açúcar. Existiam aqueles escravos que viviam trabalhando nas fazendas, na produção da cana-de-açúcar. Existiam aquelas escravas que eram levadas para trabalhar dentro da casa grande. E algumas também trabalhavam como amas de leite. Quem eram as amas de leite? Eram aquelas escravas que amamentavam os filhos
dos seus senhores, desculpa. Então, existia essa diferenciação, não é mesmo? Então, a relação de escravocrata aqui no Brasil era uma relação muito complexa, né? E existe uma corrente que afirma que alguns escravos eram bem tratados, os escravos não eram castigados. Poderia ter existido, porque em história não existe uma verdade absoluta, existem várias versões sobre o mesmo fato, correto? Agora, não podemos generalizar. Os escravos eram açoitados, eram castigados, eram acorrentados. Os filhos de escravos algumas vezes eram vendidos para outras fazendas e as mães nunca mais viam. Então esse foi o tratamento que os escravos recebiam. Essa é a mancha das páginas da nossa história, marcadas de sangue, marcadas de sofrimento, coisa que a sociedade brasileira jamais conseguirá acabar, jamais conseguirá acabar com toda essa situação, né? Porque isso é a marca da nossa história e que infelizmente as pessoas se esqueceram disso. Por isso que a gente acaba trazendo para os dias atuais algumas questões importantes, como a questão das cotas, não fugindo do assunto, mas eu acho relevante abordar esse tema, porque o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então, digamos que é uma dívida histórica impagável. E, infelizmente, o preconceito ainda existe em nossa sociedade. Então, uma das formas de minimizar esse preconceito é através das políticas públicas que devem sim ser criadas. E eu, como professor de história, sou a favor de todas as políticas de inclusão, inclusive de cotas raciais, para que nós possamos ter a democratização do acesso ao ensino superior. Aí, voltando à questão, vamos lá às opções. A pergunta é: a fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar, letra A ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Essa questão, meus companheiros, é verdadeira. Deveria ter marcado essa, porque há essa ambiguidade. Elas eram subordinadas ao senhor, à senhora, lá dentro da casa grande, mas ela amamentava os filhos daquelas senhoras. Então, ela tinha uma proximidade. Então, isso gerou uma ambiguidade muito grande aí. Vamos às outras opções, porque é interessante nas questões do Enem que os companheiros procurem ir pela eliminação, porque tem questões que são completamente absurdas e que não devem ser marcadas. Letra B. A integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Uma palavra nessa opção já seria fundamental os companheiros perceberem e eliminar a questão, que é a palavra integração. Os escravos não eram integrados na sociedade. O escravo era considerado coisas, eles eram coisificados. Então não existia integração. Letra C. Melhoria das condições de vida dos escravos, observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. Perceberam o que foi falado aqui, meus amigos? Melhoria das condições de vida dos escravos, observado pela roupa luxuosa. Não faz sentido, né? Os escravos, as amas de leite, sim, poderia ter uma roupa diferenciada, mas a maioria dos escravos não. As amas de leite eram uma exceção. Letra D.
a esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Também é uma questão que não faz sentido, porque não tem ligação alguma com o trabalho exercido pelas amas de leite. E para encerrar, a letra E, distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Essa questão da mestiçagem é importante porque a política pública racista da época tentou, sobretudo, promover o branqueamento da sociedade. Quando nós tivemos o fim da escravidão, aqui, nesse período de 1960, algumas leis anti-escravistas já haviam sido criadas. O objetivo do Estado, do governo da época, era o quê? Era promover o branqueamento da população. E o preconceito era muito forte. Então eles preferiram trazer imigrantes italianos, japoneses, alemães, do que conceder oportunidades àqueles ex-escravos, gerando um problema social muito grande, porque esses ex-escravos, eles iam para as ruas mendigar, eles improvisavam pequenos barracos nas encostas dos morros. Então gerou um problema muito sério essa questão. Então eles combatiam sim a mestiçagem. Então esse contato das amas de leite com os senhores de engenho, elas não promoviam a questão da mestiçagem. Última questão que eu preparei para os companheiros e companheiras é o seguinte. Vamos lá. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam os companheiros. É o seguinte, esse tema aí é o New Deal. New Deal foi criado logo após a crise de 1929, um período muito sério na história mundial, afetou o Brasil, mas como que uma crise que começou lá nos Estados Unidos afetou o Brasil? Simples, o Brasil era um exportador de café para os norte-americanos. Como os norte-americanos entraram em crise, eles pararam de comprar o café brasileiro. Então isso acabou fazendo com que o produto ficasse estocado e simplesmente o preço caísse demasiadamente. Tanto é que na época o governo Vargas ele queimou milhões e milhões de sacas de café com o objetivo de fazer com que o preço subisse novamente. Agora o New Deal. Quando Roosevelt ele chegou ao poder, ele simplesmente tinha como finalidade, como plano de governo, acabar com aquela crise. E o que ele fez? Ele adotou as ideias de John Keynes, chamado keynesianismo. Em que consistia essas ideias? Essas ideias consistiam no seguinte, em promover uma intervenção na economia, porque até então os norte-americanos se recusavam a estabelecer planos de governo. Adotaram o liberalismo econômico proposto lá por Adam Smith, no que nós chamamos de iluminismo. E o liberalismo é parte da ideia do laissez-faire, laissez-passer, ou seja,
deixe fazer, deixe passar. Então não se estabelecia regra alguma. O mercado, ele simplesmente não tinha regras, ele era regido pelos empresários, pelos comerciantes, sem a interferência direta do Estado. Quando Roosevelt chegou ao poder, ele adotou algumas medidas de intervenção na economia. Então vamos às opções. Letra A, flexibilizar as regras do mercado financeiro. Como assim flexibilizar? Então nós percebemos que aí já está errado, porque não era flexibilizar, muito pelo contrário, era estabelecer regras para manter a regulamentação do mercado. Então podemos eliminar através dessa palavra. Fortalecer, letra B, fortalecer o sistema de tributação regressiva. Vamos imaginar o seguinte, os norte-americanos estavam em crise. Desemprego, as taxas de desemprego lá em cima. Então não era uma medida plausível aumentar os impostos, mexer na carga tributária, pelo contrário. Letra C, introduzir os dispositivos de contenção creditícia. Na verdade, o New Deal era o contrário. Ele queria promover créditos, ele concedia créditos à população, para que dessa maneira a economia pudesse circular. Então essa palavra de contenção creditícia, já demonstra que a opção está errada. Vamos para a outra opção, letra D, racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Não, em nenhum momento os políticos norte-americanos, nesse período, e infelizmente até hoje, em nenhum momento eles se sentaram ou se sentam numa roda para conversar com o operário, para conversar com o trabalhador. São regras que vêm de cima para baixo. E outro ponto equivocado nessa afirmativa é racionalizar o custo. Pelo contrário, eles queriam promover ainda mais a questão da indústria, da automação industrial, para que dessa maneira a economia voltasse a circular. Aí, a última opção, obviamente a opção correta, a letra E, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. A ideia básica que era garantir o sucesso da economia. E como garantir o sucesso da economia? Simplesmente adotar medidas para recuperar e também incentivar o poder aquisitivo de todos os segmentos afetados pela crise, né? Então o que o presidente Roosevelt fez? Ele ajudou os agricultores que haviam sido arruinados, ele passou a promover obras públicas, programas que gerariam milhares e milhares de emprego, né? E também ele passou a garantir o preço mínimo para todos os produtos e também favoreceu na tentativa, ele teve sucesso, melhor dizendo, na tentativa de melhorar a vida dos trabalhadores mais pobres. Meus amigos, espero que todos tenham gostado, que eu tenha esclarecido algumas ideias, algumas questões. Se porventura tiverem dúvidas, questionamentos, podem colocar aí na descrição, podem perguntar, que eu terei o prazer imenso em solucionar. Quero desejar a todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e saudações.